Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável, e esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. Esse programa é trazido a todos vocês pela Hidroplan. A Hidroplan é uma consultoria na área de recursos hídricos e meio ambiente e tem o prazer de patrocinar e apoiar essa nossa iniciativa. E, claro, agradecer a todos os participantes por emprestar o prestígio para a gente aqui. Hoje, a gente vai trazer para vocês aqui, né, uma pessoa que trabalha com qualidade de água, tem uma carreira longa nessa área, um especialista que eu conheci já há muito tempo, com um trabalho muito legal, com temas que vocês vão gostar. Ele é o Wilson de Figueiredo Jardim. Ele tem graduação em Química pela Universidade de São Carlos e doutorado em Ciências Ambientais por Liverpool. E pós-doutorado, e aí tem um monte de pós-doutorado no Drexel, na Drexel na Filadélfia e na Delaware. Trabalhou com várias pessoas no mundo inteiro. Hoje ele é professor titular aposentado do Instituto de Química da Unicamp. Trabalhou de 84 a 2017, uma longa carreira, né? Muito legal. E trabalhou com química ambiental, qualidade de águas superficiais e subterrâneas, processos oxidativos avançados, mercúrio na Amazônia, olha que legal, imagens subaquáticas de estruturas civis, ou seja, o Wilson tem aí uma quantidade de experiência enorme. Conta para a gente, Wilson, bem-vindo. Conta para a gente aí como é que você foi parar na Química de São Carlos, como é que você se meteu com água, com qualidade. Conta lá do comecinho para a gente saber. Bem-vindo, obrigado. Alô, Everton. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com você. A gente se conhece há muito tempo, mas tem se encontrado pouco, né? Essa vida corrida é complicada. Mas eu agradeço muito o convite e espero compartilhar uma série de informações aí com vocês, com o pessoal que nos acompanha. Bom, eu acho que eu entrei na universidade em 1972. Naquela época, Everton, quando eu falo isso, não é saudosismo, não, é só para situar um pouco, né? A gente tinha muita dificuldade de informações, sabe? Assim, que carreira você vai seguir, né? Eu sempre tive muita proximidade com a química. Tive excelentes professores que foram, acho que o grande catalisador de todos nós hoje, se você olhar, tem alguém por trás que foi a mola propulsora dessa decisão, né? Eu gostava muito de geologia e química. Então, eu sabia que eu iria para um desses dois campos, né? E tinha um excelente professor de química que me ajudou muito, sabe? Ele foi uma pessoa assim, muito importante na minha vida, além de um cunhado também que era químico. Então, eu sempre estive ligado. E por uma questão de econômica mesmo, porque eu sou o quinto filho de uma família de 6, para fazer geologia, naquela época, então era assim, eu conheço um primo do vizinho que faz geologia, então, porque a gente não tinha acesso, né? Então, eu tinha que ir para São Paulo. E para mim era meio que impossível, porque São Paulo era muito caro e etc, né? Então, eu acabei fazendo química mesmo, né? E fui para São Carlos porque eu queria sair de Ribeirão Preto. Eu sou de Ribeirão Preto. Eu queria sair da minha casa, queria conhecer outros mundos e tal. Embora São Carlos não pudesse ser chamado de outro mundo, mas era a experiência de viver sozinho, de morar em república, aquela história toda. E aí acabei indo para São Carlos e eu hoje tenho assim plena consciência de que eu faria tudo de novo, sabe, Everton? Sim, a minha vida, se eu pudesse retomar, iria retomar pelos mesmos caminhos. Iria fazer tudo que eu fiz, ou seja, não iria mudar em nada. Embora goste muito de geologia ainda hoje, né? Tenho grandes amigos geólogos e a minha área é de interface com a geologia. Tem bastante, eu sei disso, sei disso. Eu sou geólogo, né? Claro. Sei disso. Agora, mas, vai lá, química ambiental, né? Quando você se formou, nem tinha esse nome já, né? Como é que você foi
precocemente para essa área de química ambiental? E conta o que é a área de química ambiental, como é que é as escolas com essa especialização, né? Como é que é? Conta para a gente aí. Então, Everton, é assim, hoje a gente tem uma definição bem clara de química ambiental, que é a química que estuda os fenômenos que ocorrem nos reservatórios, né, hidrosfera, litosfera, atmosfera e suas interfaces, e que, de alguma maneira, comprometem a saúde do planeta e nossa saúde, né, do ser humano. Então, sejam esses processos causados por fenômenos naturais ou, então, pela ação humana, né, pela ação antrópica. Então, assim, mas antes não se tinha claramente isso. Os primeiros livros, textos de química ambiental surgiram nos anos 1980, 1990, por aí. Então, assim, eu quando fui para a universidade, eu conheci um espaço que hoje, infelizmente, é pouco explorado, chama-se biblioteca. Ali não tem fake news, ali você encontra a ciência, sim, na sua forma mais pura e interessante. E eu fui apresentado a um periódico que tinha, que até existe até hoje, que é o Journal of Chemical Education. E o Journal of Chemical Education trazia uma série de experimentos que eram, assim, fáceis de serem feitos, encantadores, do ponto de vista de atração. E eu comecei a olhar aqueles experimentos, sabe? Assim, fui atrás, tentava reproduzir. E isso, para mim, foi um achado, porque eu podia utilizar a minha rotina, o meu dia a dia e tentar entender alguns processos que eu via, né, ocorrendo. E depois disso eu só tive a oportunidade de expandir essa busca, né? Eu, quando me formei, eu vim dar aula numa escola técnica aqui de Campinas, que na época chamava-se Coticap, hoje chama-se ETCAP, uma escola muito conceituada, muito conhecida na época, e ela provia os técnicos desse polo industrial, né? A grande maioria saía do Coticap. E eu me lembro que eu levei meus alunos uma vez para fazer oxigênio dissolvido em água, para coletar a amostra. Nós éramos vizinhos de um terreno do Exército, e ali tinha um córrego, né? Nós fomos lá coletar água. E fazíamos usando o método de Winkler, que é um método, para mim, um dos mais bonitos em química, assim, uma série de reações de oxirredução, e que você fixava oxigênio, né? No campo, trazia, titulava e tinha a concentração em miligrama por litro. Bom, eu, embora achando aquilo maravilhoso, meu diretor, na época, me deu uma carcada, porque onde já se viu, fica brincando de fazer química, essas coisas que não têm o mínimo interesse, né? E a química ambiental, ela sofreu muito, ela sofria muito preconceito. Porque é interessante, Everton, você entender, assim, o Brasil tem uma tradição de trabalho de campo envolvendo geólogos e biólogos. Mas nós temos pouquíssimos químicos que trabalham em campo. Não sei por que razão. Então, quando a minha intenção era fortalecer isso. Hoje, as empresas que trabalham com a parte de consultoria ambiental raramente têm químicos no seu corpo. Então, a ideia era, se grande parte desses fenômenos, desses processos, tem as razões, as bases são da química, né? Da química aquática, da química de interface, da química redox, que comanda grande parte dessas reações, da mobilidade dos metais, por exemplo. Por que se tem tão pouco químico, né? Então, eu tentei, de alguma maneira, fortalecer isso. Então, todos os meus alunos, a grande maioria deles, sempre foi para campo, trabalhou em campo. Mas no início era muito difícil, porque talvez devido a uma escola alemã, nós temos a química brasileira tem uma influência muito forte da Alemanha. Seguimos uma escola alemã, né? Com a USP, por exemplo, nos primórdios lá dos cursos de química. E essa parte aplicada sempre foi olhada como uma ciência de segunda categoria.
Então, ela era meio que relegada a um plano, digamos assim, não, isso daqui não é bem química, né? Química, você ficava no laboratório, aquele avental impecável, tal, não tinha filtro solar. Quando você tinha na sua bagagem filtro solar, você não era químico, né? E isso, acho que no início eu ainda sofri isso, sabe? Mas depois, hoje eu vejo grande parte dos meus colegas, assim, que de alguma maneira ou outra colocaram um pé na química ambiental, né? Então foi essa mudança grande que houve, pela importância que tem, né? Você introduzir uma disciplina de química ambiental no currículo foi uma dificuldade. Hoje ela foi até expandida. Eu Foi concordo uma com luta. Eu concordo com você, eu estava pensando quando você está falando essa história, é verdade. A gente tem uma, assim, o químico está lá no laboratório, você manda as amostras, e aí o químico, assim, o cara do campo, muitas vezes não entende como a análise é feita, e o químico não entende como é que a coleta é feita. Às vezes você tem um gap enorme, se o químico Exato. soubesse, ele já poderia detectar problemas na hora da interpretação do resultado, saber por que está dando uma coisa anômala ou esquisita. E a mesma coisa quem faz o campo. É verdade. Exato. Esse Exato. é um gap importante que a É. gente sempre tem que discutir com o laboratório, mas o cara não sabe, né? E Eu a sei. história, Everton, também é interessante. Por exemplo, você olha a liminologia brasileira, a liminologia, né, o estudo de águas interiores. Por exemplo, a liminologia, ela é centrada na descrição. Então, qual é a tônica? Você coleta todos os ânions possíveis. Então, essa é a minha rusga constante com o IBAMA. Quer dizer, por exemplo, você vê lá, a pessoa quer, não basta alcalinidade, ela quer saber CO2 livre, que é termodinâmico. Aí você aplica e você descobre o seguinte, aplica lá os pKs, etc., e chega à conclusão de que o CO2 livre é tanto. Só que quando você vai para campo, você vê que 95% dos corpos aquáticos não estão em equilíbrio com o CO2 frente à atmosfera. Então, não tem o mínimo sentido você fazer aquilo. Sabe? Então, assim, é um cálculo a mais, quer dizer, é uma Excel, uma planilha Excel que você coloca, e continua sendo requisitado, entendeu? Aquela lista de parâmetros que, se você olha, é uma liminologia descritiva, e você mudar esse conceito é muito difícil, Muito difícil. muito difícil. Concordo com você, concordo. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente falou de oxidação avançada. Você se dedicou, né, a esse tema. E conta o que é a oxidação avançada, porque muita gente que assiste a gente é de área de recursos hídricos e não necessariamente está familiarizado com isso. Você também trabalhou para remediação de áreas contaminadas, não só para tratamento Muito. de água. O que mudou desde que você começou a trabalhar com isso? Afinal de contas, você foi um dos. Eu lembro bem quando você começou lá, foi um dos primeiros que trabalhava com isso aqui no Brasil. Então, Everton, assim, eu sempre fui assim uma pessoa muito ativa na parte científica e que para muitos é até digamos assim, não é uma boa qualidade, porque você é muito instável dentro desse padrão que nós temos, né? O, Quando eu digo nós temos, é que eu vim para a Unicamp em 1984, como você falou, terminei o doutorado e já tinha uma certa experiência quando eu fui fazer o doutorado na Inglaterra, né? Eu tinha o anticurrículo da época, porque eu tinha feito tanta coisa que as pessoas falavam, pô, mas já mostrava a minha inquietude científica. Então, quando no início dos anos 90, eu tinha uma aluna de iniciação científica que falou assim para mim que ela queria trabalhar com alguma coisa nova. Aí eu fui para a biblioteca, né, e andei pesquisando, assim, pegava os periódicos, tal, aí vi lá que alguém tinha feito um processo oxidativo. Na verdade, era fotocatálise. Utilizava um catalisador que era ativado pela luz, e esse catalisador tinha sítios de oxidação e redução, né, dos quais
basicamente era dióxido de titânio. Bom, e aquilo me interessou. Eu falei, acho que eu vou ver isso daqui. E, de fato, para minha surpresa, eu conseguia, por exemplo, oxidar uma série de organoclorados e levar mesmo a CO2 e água. Então, era assim, era uma ferramenta poderosa que eu tinha. E, começando com isso, foi a primeira tese de mestrado no Brasil sobre processo oxidativo, foi feito lá na Unicamp. Foi com essa aluna que depois fez o mestrado. E, a partir daí, eu comecei a militar bastante nessa área, sabe, Everton? Eu, por exemplo, parti para outros tipos de trabalho, principalmente fase gasosa. No Brasil, tem pouquíssimo... Aliás, a engenharia química de fase gasosa, ela é muito pouco explorada, principalmente foto. Quando você entra com mais um agravante, aí no caso, que seria o fóton, aí a coisa complica mesmo. Mas eu sempre trabalhei bastante nessa parte, remoção de odor devido à oxidação do H2S, remoção de uma série de orgânicos, que, inclusive, é o meu artigo mais citado, aí, com quase 1000 citações, é sobre isso, sobre exatamente como você cria um ambiente propício para destruir uma série de organoclorados e aromáticos em fase gás, né? Sem que haja contaminação do catalisador e essas coisas. Bom, a partir daí, eu me interessei muito por solo. Aquela veia minha, geoquímica, reapareceu, ressurgiu, e eu comecei a trabalhar com a parte de, principalmente, derivados de combustível, né? Sítios que tinham contaminação com gasolina, diesel, etc. E foi onde eu aprendi que quando você pega 1 litro de combustível e joga no solo, ele está custando 10 a 50 vezes mais do que ele custa na bomba. Então, ou seja, nunca faça isso, né? Ao pessoal de posto de gasolina, não desperdice seu combustível, que vai te custar caro. Não é? Assim, eu também tinha, né, Everton, acho que você também vivenciou essa fase. Nos anos 70, quando a parte de contaminação ambiental começou a surgir com força, nós aprendíamos que o grande vilão na história da contaminação dos recursos hídricos nossos eram as indústrias, que talvez tenha sido a primeira grande fake news no tocante à questão ambiental. Porque era muito fácil culpar. Nós tínhamos o caso de Cubatão, que era regional, confinado, né? E aí tudo passou a ser culpado, a culpa colocada nas indústrias. Sendo que, na verdade, o nosso grande problema de saneamento sempre foi, e ainda somos nós, no esgoto doméstico, que não é tratado, que chega até esses corpos receptores. E, assim, durante anos, décadas, a gente conviveu com isso. Era prático, era simples, era cômodo você culpar as indústrias, né? Ao invés de votar melhor, por exemplo. Porque as pessoas, né? Eu me lembro das pessoas falando, é que cano enterrado não dá voto. Bom, assim era tratada a questão de saneamento, né? E aí, pois e aí eu achava que eu sempre fui contra esses, digamos assim, esses dogmas, né, que nos são colocados e que você, de alguma maneira, tem que lutar contra eles. Então, quando eu passei para solo, a minha ideia era o seguinte: eu tenho um processo, esse processo chamado de ISCO, né, que é o In Situ Chemical Oxidation, que eu acho, sim, uma coisa assim, muito útil, muito prática, sabe, que o Brasil deveria explorar mais isso. Agora, é caixa de maldade, né, Everton? Cá entre nós, que nem eu falo, o processo oxidativo é você abrir a caixa de maldade, porque nada mais resolveu aquele problema.
E, e às vezes eu vejo uma inversão, por exemplo, as pessoas falam, podemos tratar esgoto com processo oxidativo. Você fala, pô, faz milhões de anos que ele é tratado da forma biológica, é a mais barata, é a mais eficiente, trata, né? Agora, quando é necessário você abrir a caixa de maldade, aí sim. E os processos de remediação usando a oxidação in situ, para mim, ou on-site, ou mesmo in situ, né? As duas. Eu já fiz muito on-site, né? Você escava e trata, às vezes é muito mais fácil, e com excelentes resultados, sabe? Assim, tanto para organoclorados, para derivados de combustível, uma série, pega uma gama de compostos, e você tem ótimos resultados. E só que tem um pequeno problema, né, Everton? A gente não vê o que está acontecendo. O problema de se trabalhar na Vadosa é que você não sabe o que é que está acontecendo. E no início, aqui no Brasil, infelizmente, quando se começou a usar, por exemplo, peróxido de hidrogênio, houve alguns usos indevidos que queimaram o filme, de alguma maneira, né? Dessa tecnologia, que é excelente, entendeu? O peróxido de hidrogênio. Pois é assim, é uma tecnologia, você, quando injeta, né, só que as pessoas tinham que entender que o peróxido, ele é uma reação muito exotérmica e não controlável. Então, você precisa tomar muito cuidado da maneira como ele vai agir, né? E lembre-se que é um pistão, que é um reator tipo pistão. Você vai injetando aquela frente que reage, ela tem que ir, não pode ir muito rápida, senão ela não vai reagir, porque é ali que se dá a reação química. É na movimentação da frente reativa. Aí as pessoas usavam pressões altíssimas, criavam um caminho preferencial, você estava jogando peróxido fora. Ou então colocavam uma concentração tamanha que, na verdade, era o jeito mais caro de gerar calor que eu conheci na minha vida até hoje, era usar peróxido de hidrogênio. E assim, nós fomos trabalhando muito nisso, assim, por exemplo, produzir catalisadores que eles controlavam essa reação a tal ponto que você podia deixar lá 2, 3, 4, 5 dias reagindo. Então, assim, foi um grande ganho. Caminhou-se muito, mas, infelizmente, hoje, por exemplo, com o IBAMA entrando em cena, e aí tendo que controlar esses reagentes, ou pelo menos pseudo-controlar, porque você hoje só pode usar o persulfato, né, aparentemente, não sei. Foi um desserviço, eu acho, que foi causado para essa área que eu via com muito otimismo, assim. Eu ainda gosto muito de ozônio, eu sou um fã de ozônio, eu sou um fã de peróxido de hidrogênio, porque os subprodutos, sabe, você não tem. É verdade. No final, o IBAMA acabou gerando reserva de mercado para algumas pessoas, é isso? Exato, foi. Exatamente isso. Foi uma reserva de mercado, sendo que eu ainda acho o peróxido, quando bem utilizado, a melhor forma de se fazer oxidação química. Bom, E se você combina ainda a é o mais redução... limpo, com certeza é o mais limpo. Sabe, sim, e se você ainda combina, explorando o Fenton, faz um redutivo antes usando ferro zero, e depois faz um oxidativo utilizando a sequência, você tem um processo assim elegante, sabe, Heber? Elegante, funcional e a um custo bem atrativo. Mas, infelizmente, sabe, né? A vida é dura, eu reconheço. Nosso país, Mas né? eu pergunto, você tem um tema muito legal, tem vários temas que eu queria falar com você. Um outro é que você trabalha com contaminantes emergentes, né? Que é um termo esquisito, né? Como ficou conhecido, contaminante emergente, como se tivesse, não existisse antes. Né? Onde é que estão esses contaminantes emergentes? E a pergunta final que, quando a gente vê, será que a gente pode tomar água na torneira tranquilamente? Essa é a pergunta final. Conta aí. Bom,
De acordo com os últimos dados do Ciságua, que mostram que quase que metade dos municípios brasileiros estão, de alguma maneira, não atendendo a portaria 888, que é a atual portaria de potabilidade, parece que está meio perigoso. Meio perigoso, não. Parece que está meio confuso o fato de se falar que você pode beber água de torneira sem preocupação. Everton, é assim, um manancial, ele antes que eu diga um século atrás, quando se iniciaram, mais de um século, onde se iniciaram os processos de tratamento de água, o manancial tinha a composição química da bacia por onde o corpo aquático, que era um manancial, percorria. Hoje, a composição química dos mananciais reflete o uso e ocupação do solo. Então, houve uma alteração drástica na geoquímica, na biogeoquímica desses corpos. E isso fez com que todo o procedimento que havia sido desenvolvido e aplicado com sucesso nas estações de tratamento de água, agora começavam a ter novos coadjuvantes ali, que poderiam, de alguma maneira, interferir no seu sistema, por exemplo, hormonal, tendo em vista que a gente consome uma quantidade apreciável de água durante um longo tempo da nossa vida, né? Então, nós estamos falando de uma exposição crônica. Então, veja, olha, nos anos 1970, 80, em que a preocupação principal dos corpos, dos mananciais, era agrotóxico, grande parte desses compostos era lipossolúvel, hidrofóbica. Então, as estações de tratamento funcionavam bem, porque eles iam, geralmente, ou estavam no sedimento, no manancial, ou então, quando iam para a estação de tratamento, eles acabavam sendo removidos durante a coagulação, decantação, floculação. Bem, acontece que, com a mudança nos costumes, hábitos e costumes da população, adensamento populacional, falta de tratamento de esgoto, o que aconteceu? Nós começamos a consumir uma série de novos compostos, de novas substâncias passaram a fazer parte da nossa rotina. Por exemplo, as pessoas antes de sair de casa há 40 anos atrás usavam em média, 4, 5 produtos de higiene pessoal. Hoje ultrapassa 10. Então, ou seja, eu mesmo, né, começa o filtro solar, etc. e tal, um antialérgico, e daí para frente. Então, e os fármacos, né? Houve uma explosão no consumo de fármacos, devido também à alta densidade populacional. E eu costumo dizer que a gente aqui, no nosso bolsão aqui de Campinas, você consome como um europeu. Você paga imposto como se fosse um nórdico. E você tem um saneamento do Haiti. Quer dizer, esse é o Brasil nosso, é um país de contrastes. Então, você tem problemas de primeiro mundo e de terceiro mundo que coexistem. Então, as pessoas às vezes dizem, pô, mas contaminante emergente, eu vou ficar preocupado lá que eu estou consumindo 10 nanogramas de um barbitúrico, por exemplo. Bom, acho que era para se preocupar, porque ele não deveria estar, né? Então, e crônico, quer dizer, você vai saber se isso te causa algum mal daqui a uns 20, 30 anos. Aí já é tarde. A exposição crônica, né? Água é saúde humana. A gente tem que ter preocupações, né? Eu me lembro que quando eu fiz um trabalho aqui com o nosso grupo, que era cafeína. Cafeína é um excelente traçador de esgoto, porque a cafeína é bem recalcitrante e grande parte da cafeína, mais de 98% dela, vem da nossa dieta. Então, se você acha cafeína na água potável, na água de rede, né? Água de abastecimento público, é um sinal para você falar, opa,
Você tem cafeína para ter outras coisas. E aí, quando nós fizemos até um livro sobre cafeína em águas de abastecimento público, aí o pessoal daqui de Campinas, né, da concessionária daqui, me disse assim, bom, quando eu tomo café, eu estou tomando cafeína, nossa, uma quantidade absurda. Por que você está preocupado com esse tantinho aí, tão pouco de cafeína que tem na água? É para você falar, então, é que quando você toma café, você sabe que você está tomando cafeína. Quando você toma água da torneira, você não espera que tenha cafeína. Essa é a diferença básica, né? O meu risco assumido. Eu tomo café, eu sei que tem cafeína, não durmo à noite, etc. Sei lá, cada um tem a sua. Mas quando você toma água, você não espera que tenha cafeína. Então, esses emergentes hoje são grandes, né? O Brasil tem um problema sério de agrotóxicos que nós temos, acabam chegando nas estações de tratamento e eles acabam chegando na torneira da sua casa, porque é um consumo excessivo nosso e são essas novas classes, entendeu, Everton? São aqueles que os tratamentos aplicados, desenvolvidos, implementados nas estações de tratamento de água, nas ETAs, pode ser eficiente para uma série de outros compostos, mas deixa passar uma série de novos contaminantes, daí o nome emergentes, porque eles, de uma hora para outra, passaram a ser uma preocupação, não são legislados, então você agora tem aí um novo desafio, né? É o quê? Hierarquizar esses compostos para ver quais merecem, de fato, serem, de alguma maneira, monitorados e que se tenha uma legislação, né? Incorporados na legislação com seu VMP, o valor máximo permitido. Verdade. Muito legal, muito legal. Obrigado. Você trabalhou também com mercúrio na Amazônia, mudando de assunto, né? Que é algo que muita gente ouve falar nos jornais aí. Quais as suas conclusões? O que você acha que pode ser feito para isso? Alguém que viu de perto, estudou o assunto. Bom, Everton, eu trabalhei especialmente durante o meu tempo na Unicamp, eu trabalhei na bacia do Rio Negro. E hoje eu expandi um pouco o estudo através da empresa e das hidrelétricas, eu expandi um pouco ali para Rondônia, para o Rio Madeira, para o Tapajós. Então, ou seja, o Rio Negro é um caso bem ímpar. Você tem pouquíssimo garimpo e você tinha concentrações muito elevadas de mercúrio nas águas ricas em matéria orgânica. E quando você faz um estudo, assim, um perfil no solo, você também chega à conclusão de que não é uma deposição atmosférica, sabe? Pelo tipo do perfil que você tem de concentração, as concentrações de mercúrio vão aumentando conforme você vai descendo no horizonte. Então, ou seja, nós fizemos um cálculo lá que a quantidade, o estoque de mercúrio na bacia do Negro era absurdamente alto e que era de origem natural, dos pôr do sóis que alimentam aquela água, né? Uma água de pH, eu já cheguei a medir pH 3,80 em Igarapés, no Rio Negro, e assim, com carbono orgânico acima de 20 miligramas por litro, né? É um chá. Tanto é que um deles, um dos tributários do Amazonas, do Rio Negro, lá em cima, para cima de Santa Isabel, é o Rio Teá, que na verdade é o Rio Ti. É muito interessante. Eu adoro a Amazônia, eu amo a Amazônia, assim, então logo que a gente publicou esses artigos, aí o pessoal dizia, não, vendido para os garimpos, tal, porque eu falava, não, é de origem natural. Portanto, requer muito mais preservação, porque já é alto. Os peixes, por exemplo, do Rio Negro, têm mais mercúrio, os predadores, do que os de água branca. Então, eu trabalhei muito ali na confluência Rio Negro, Rio Branco, subindo o Rio Branco, né? E assim, você nota, mesmo o peixe, mesmo a biomassa, os peixes do Rio Negro com mais mercúrio. Fizemos até um
uma recomendação sobre quais peixes consumir em qual época do ano, para tentar manter o teor proteico, né? Mas diminuindo a quantidade de mercúrio. Agora, já nos outros sítios que a gente trabalha, por exemplo, eu hoje trabalho para a usina, no reservatório, tanto de Santo Antônio como de Girau. E ali você anda um pouquinho, basta andar um pouco, não precisa muito, não. Você vai ver a quantidade de dragas que tem, extraindo mercúrio, entendeu? E todos usam mercúrio. Então, assim, é um problema, Everton, que é de difícil solução. É assim, porque exige uma fiscalização, exige um controle maior sobre, inclusive, sobre a evasão desses, né? O garimpo ali, ele tem um aspecto assim, ele tem uma parte dele que é muito, digamos assim, perniciosa, porque os ganhos todos saem do local, saem da origem, e ele deixa apenas o que é de pior, entendeu? Uma degradação ambiental muito grande, uma quantidade de mercúrio grande. E ali, naquela região, ainda tem mais a contribuição do Peru, do Rio Beni, que vem, né? O Peru também tem um problema sério. Então, assim, isso exige fiscalização. Se você não fica no controle total das dragas de mineração de ouro, você perdeu a luta, entendeu? Porque isso exige um controle continuado, forte, e, infelizmente, ali acho que a luta está sendo perdida, porque o número de dragas aumentou. Há pouco tempo atrás, ali em frente de Porto Velho, tinham 100 dragas. Quer dizer, e não é mais escondido, né? Então, isso precisa ser equacionado. De alguma maneira, né? Você, sei lá, eu não sei qual seria a política pública aí que deveria ser utilizada, mas eu sei que, como está, ela traz um dano muito grande, né? Mas de onde vem esse mercúrio? Não dá para você controlar a chegada de mercúrio? Teoricamente, sim. Porque Mas ali, você viu, ali parece-me que... É porque, assim, a gente faz um trabalho ali com a população ribeirinha, de mercúrio no cabelo, né, com eles, financiado pelas hidrelétricas, que é uma parte do termo de ajustamento de conduta, do termo de ajustamento, não, do PBA deles, plano básico de ação. Então, a gente tem mais de 6.000 dados de mercúrio no cabelo das pessoas ali. E o que a gente nota é que é o seguinte, a população ribeirinha, e geralmente os garimpeiros, são os mais expostos, né? Porque os demais comem muito pouco peixe, tal, que é o principal veículo de exposição. Agora, ali tem a divisa com a Bolívia e com o Peru, então começa a ficar bem difícil o controle da maneira como o mercúrio entra. Mas entra, viu, Ever? Sim, basta ir lá para ver, basta querer ver que você vê. Se ficar assim no seu escritório em Brasília, muito provavelmente não vai cair um não vai ver pote de nada. mercúrio na sua cabeça. Mas basta ir a campo, né? Sabe? Protetor solar e bota, Coragem, é isso aí. perneira e vai para campo e procura, né? Que coisa, nossa, que coisa. É um problema muito sério. Fala, tem um assunto, outro assunto que eu gostei de ouvir você É. falando, que é quando a gente teve aquela estiagem longa aqui em São Paulo, né? E as concessionárias multavam, né, os consumidores por consumir muita água, teve uma história grande. Qual que era a lógica dessa sua polêmica aí? Isso gerou algum resultado ou não? Conta a história para a gente aí. Gerou, Everton, gerou sim, foi bem produtiva aquela discussão. Seguinte, a, as concessionárias, eu sempre dizia aos meus alunos assim, olha, vamos ser
vamos pensar seriamente, racionais. Quem são os grandes consumidores de água no Brasil hoje? Vamos ver. A parcela de água, vamos pegar, a demanda de água hoje é de 100%. E aí, quem é que demanda água? Não, você lá na sua casa, todos nós, tal, consumo doméstico, 10%. Os números variam, mas está certo. A agricultura, 60%. Você já viu uma irrigação de café, Everton, funcionando? É de chorar. Então, aí você olha aqui, indústria, sei lá, 30%. Uso consultivo de água, né? Aí você pega e fala assim, bom, vamos sentar e reunir com esse pessoal para a gente tentar equacionar como é que vai ser feito em termos de escassez. Aí você vem, uma mente brilhante, que eu queria até conhecer, fala assim, não, vamos taxar esses 10% aqui, porque eles é que são funestos para nós. Entendeu? E aí, essa mente brilhante fala assim, bom, você pode diminuir o seu banho agora, você escova dente com a canequinha. E eu dizia para meus alunos, isso não quer dizer nada, pode tomar banho. Se você, a única coisa que representa para a questão ambiental é zero, mas para o seu bolso. Estamos falando simplesmente na conta de água. Então, vejam, para com esse negócio de escovar dente com a canequinha. Porque a sua contribuição, você pode até se sentir bem, faça. Mas a sua contribuição global para o consumo e escassez de água é zero, meu amigo. E outra, não se esqueça que a concessionária de água no Brasil, de cada 100 litros que ela trata lá na ETA, ela perde 40. 40. Você já viu vazamento de água? Já? Você já chamou a concessionária e falou, tem um vazamento de água aqui. Você já marcou o tempo que eles levam para chegar lá? Faça isso. Então, eu achei de um cinismo muito grande, de um comodismo, sabe, Everton? Eu cresci, meu pai sempre que dizia, esse negócio de faça o que eu falo e não o que eu faço é o extremo do comodismo. Para com isso, sabe? Faça como eu faço. Então, assim, antes de vir querer que eu escove o dente com canequinha, conserte seus vazamentos, sua perda de água. Então, acho que foi a primeira vez que se levantou a questão de perda de água. Como é que você, com que moral você vem perguntar para mim, ou me pedir que eu economize se você perde 40? 40, porque tem cidades no Brasil que perdiam 70. Macapá, por exemplo. 70%. Agora, vem um cidadão lá em Macapá e vai pedir para você não tomar banho. 40 graus na sombra, não toma banho, não, porque nós estamos poupando água. Não dá, né? É muito cinismo. Então, foi isso que foi a gota d'água. Foi quando eu aqui arrumei uma discussão com a concessionária. Aliás, aqui em Campinas, eu tive muitos problemas com a concessionária, né? Porque eu optei que seria a minha atuação seria melhor se eu não fosse, digamos assim, amigo deles. Não sou inimigo, mas não sou amigo. Sabe, eu não vou deixar de fazer a minha pesquisa e emitir a minha posição, porque eu tenho, vamos dizer, um projeto com a concessionária. Eu acho assim que estou aberto a qualquer discussão, né? A maturidade das concessionárias de água no Brasil assim, é de um bebê de 2 anos de idade. Então, é impossível, às vezes, de você levar um assunto sério e falar, ó, vamos resolver junto. Vocês estão com esse problema aqui? E, assim, ao esclarecer a população, vocês estariam dispostos, por exemplo, a contribuir com um pouquinho mais na conta para que a gente instale um tratamento terciário, alguma coisa, sabe? Para melhorar a qualidade, para dar mais segurança.
Não, isso nunca aconteceu, sabe? Então, é aquela postura, sabe? Ah, mas quando você bebe café, você está bebendo cafeína. Tudo bem, verdade, mas quando eu bebo água, eu espero não ter cafeína. E aí, essa discussão abriu o leque para que as pessoas descobrissem que no Ministério do Interior tinha uns dados sobre perda de água. E a partir de então a coisa ficou, acho que se disseminou bem, graças a Deus. Ah, foi ótimo isso daí, porque acho que trouxe um ganho para a discussão. Todo mundo começou a investir, ou pelo menos começou a se falar sobre evitar perdas, de melhoria no sistema e tal, e acho que houve um ganho. Não, Mas é foi de bom. um cinismo muito grande. Eu gostei, eu não tinha. Quando eu lembro de ter visto essa sua participação, e não tinha me ocorrido mesmo, né? Porque você não para para fazer uma conta que depois que você explica o que você falou, igual você falou agora, é óbvia, né? Só que a gente não para pensar, né? Porque tá no calor, né? Mais Pois no é, publicitário do que técnico de verdade, o né? nosso manancial aqui é o Rio Atibaia, principal manancial de Campinas. Na época de seca, Campinas tem um cinturão verde muito grande. Então, essas hortas todas, todos esses pequenos e grandes agricultores, eles precisam também da água, entendeu? São os grandes consumidores de água. Então, é necessário que você sente com esse pessoal, discuta de como que essa escassez pode ser equacionada. Olha, vocês abrem mão um pouquinho aqui, nós vamos abrir mão ali, a indústria também vai, reuso, reciclo. A indústria está na frente há décadas. Quem foi vilã nos anos 70, 80, né, 1970, 80, está muito adiantado, entendeu? Então, eles praticam isso, mesmo porque é dinheiro. Então, sentar com o pessoal, o grande consumidor, a parcela que consome grande parcela de água, e falar, olha, o que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer, né? Essas águas, será que tem necessidade de tantos metros cúbicos hora para esse tipo de cultura? E assim por diante, sabe? E é tentar minimizar, porque o rio fica com uma vazão mínima, a vazão de esgoto no rio não diminui muito pouco. Então, é quando você tem o pior cenário. O pior cenário é seca, é quando você tem um agravamento da qualidade de água, da água de abastecimento, né? Então, isso precisa ser colocado de maneira, acho que mais madura, com mais atores envolvidos aí para chegar a um denominador, né, comum. Muito legal, muito legal. Então, a gente está terminando aqui. Vou fazer uma pergunta para você interessante. Uhum. Como você falou da sua inquietude, que dá para a gente perceber É, pelo trabalho que você pesquisou a vida é. inteira, como que você agiu, né? Uhum. Que eu acho muito legal. Se você tivesse agora, você já está aposentado, você está olhando para o futuro, você fosse escolher linha de pesquisa hoje, né? Que você fosse fazer por diletantismo, por exemplo, o que você pegaria, o que você sugeriria aí? Ah, ô Everton, eu gosto muito da Amazônia, sabe? Eu acho, assim, que o Brasil tem uma riqueza incalculável colocada dentro da Amazônia, né? Não são commodities hoje, mas certamente nós vamos ter muitas commodities que poderão melhorar muito a qualidade de vida do brasileiro num futuro próximo. Então, assim, eu sempre gostei da Amazônia. Infelizmente, aquilo é para jovem, sabe? Porque a Amazônia demanda muito do físico seu. Então, eu já fiz
cenas melhores na Amazônia do que eu faço hoje, né? Estou precisando de ajuda para subir e descer do barco. Mas eu gostaria de estudar mais as águas da Amazônia, sabe? Eu acho que esse transporte, o fenômeno de interface, água-atmosfera, emissões e sedimento, coluna d'água, esses fenômenos de interface sempre me atraíram muito. E ali você tem um mundo, né, para ser estudado. Então, essas águas que já foram classificadas lá desde os anos 50, se eu não me engano, 50 do Scioli, que classificou as águas da Amazônia, né, que são muito diferentes. Você vai no Rio Negro, uma água que não tem material particulado nenhum. Os Solimões carreando aquele material particulado lá dos Andes, depois se juntam, os tributários, cada um com uma característica, sabe? Isso, para mim, é muito interessante. Assim, a importância da Amazônia, né, dentro dos ciclos diuturnos que você tem, sabe? Dos ciclos sazonais. Quer dizer, o Rio Negro chega a ter uma diferença de 14, 15 metros entre a baixa e a alta. Então, quando ele começa a invadir aqueles igapós e começa a trazer essa matéria orgânica que foi depositada, Everton, aquilo é um reator fotoquímico, assim, funcionando em pleno vapor. E tão pouco estudado, sabe? Então, eu hoje, assim, eu sempre penso nisso, sabe? Que talvez se eu tivesse estudado... Eu fiquei 20 anos trabalhando na Amazônia. Assim, eu agora, além de pescar, eu gostaria... se pudesse, voltaria a estudar isso daí, sabe? As águas amazônicas. Acho que é um prato cheio aí. Muito legal, muito bom. Deu para ver na entrevista, eu até para selecionar os temas, tive alguma dificuldade. Você trabalha com um monte de tema, tinha tanta coisa para a gente conversar, você vê que eu fui pulando de um assunto para outro, né? É difícil de manter a mesma linha, você tem uma variedade enorme de coisas. Muito legal, mas o nosso tempo está terminando aqui. Por favor, Wilson, eu gostaria de agradecer demais a sua gentileza de participar com a gente aqui. Dar os parabéns pelos seus trabalhos aí, muitos trabalhos muito legais. Vários eu acompanhei bem de perto, olhando o que você produzia, alguns de longe, como o da Amazônia, porque não é uma área que eu trabalho diretamente, né? Muito legal, você está de parabéns. Por favor, faz suas considerações finais para a gente aí, por favor. Everton, eu agradeço muito o seu convite e espero que o pessoal que te acompanha, que te segue aí, todos os seguidores, que eles também tenham aproveitado, sabe? Acho que nós estamos atravessando uma aridez científica muito grande ultimamente. Então, eu acho assim que tudo que venha somar nesse campo é muito importante. Acho que as pessoas precisam entender que não há nenhum país rico, eu digo isso há anos, não há nenhum país rico que não tenha se tornado rico sem investimento na ciência. Não há. Agora, os países pobres, eu não conheço nenhum também que seja pobre e que tenha assim, um histórico de investimento em ciência e tecnologia, e que talvez por alguma razão algo não deu certo. Não existe isso. O nosso cenário é muito claro. É através do conhecimento que você melhora a qualidade de vida, sabe? É através do conhecimento que você aumenta a longevidade da sua população, dá condições melhores para que ela possa se desenvolver, ser mais feliz. Em outras palavras, eu acho que a gente deveria buscar o conhecimento, ele gera felicidade. E assim, e não há isso, você não pode ser
ter esse tipo de comportamento na escuridão, entendeu? Na tentativa e erro. A escuridão não te leva a essa sensação plena de você ser um cidadão, entendeu, Everton? Então, assim, eu acho que essas oportunidades que aparecem, a gente deve utilizar ao máximo, né? Principalmente para essa juventude aí, que esses... Eu digo que o problema de ser professor universitário é que você vai envelhecendo, mas as pessoas sempre entram com a mesma idade, entendeu? Então, o gap que vai aumentando. Esse é o lado ruim, mas é um lado bom, porque você também descobre, você olha e vê qual é o futuro que nos aguarda, entendeu? O futuro do nosso país está ali, você encontra com ele todos os dias. Então, assim, eu acho que quando você falha em algumas dessas, digamos assim, suportes de uma sociedade, você leva décadas para recuperar. Não é fácil, não é amanhã. Então, eu só espero que a gente passe por isso, né? Que a ciência, ela é a luz, né, cara? Não pode ser difícil hoje, mas ela leva para a luz. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, para que todos pudessem perceber que existem bibliotecas ainda, lá se tem um conhecimento, e aquele conhecimento lá é a única saída para melhorar a nossa vida. Nossa, eu gostei demais da tua mensagem. É exatamente isso, exatamente isso. Concordo. Muito legal a forma como você colocou. Gostaria de agradecer demais a tua presença aqui, Wilson. Parabéns de novo pela sua carreira. Desejo sucesso aí no seu trabalho. Se a gente puder trabalhar junto, seria um prazer mais do Ótimo. que qualquer coisa, né? Porque é legal sempre trabalhar com pessoas que têm uma cabeça tão aberta e pensando em soluções de fato para os problemas. É muito legal. Obrigado, Agradeço. Alberto. Tá bom? Obrigado. Obrigado. A gente vai divulgar. Vocês aí que estão assistindo, por favor, deem uma olhada no material, procurem o Wilson de Figueiredo Jardim, os trabalhos que ele publicou, trabalho da Amazônia, parte de oxidação, tem muita coisa legal, muita coisa a ser estudada. Vocês vão ver como a variedade de pesquisas é impressionante do Wilson. Parabéns e obrigado, Wilson. Falou. Tchau, tchau. Tchau.